Emanuel Feitosa Hortêncio. Eu sou assessor econômico aqui da FEComércio desde 2021. Sou economista, tenho mestrado em economia e sou doutorando em desenvolvimento econômico pela UFBA. E sou coordenador do instituto. Na FEComércio tem um instituto de pesquisa e atualmente eu estou coordenando esse setor, né? Uma empresa dentro da FEComércio, mas que é vinculada à FEComércio. Para essa pesquisa em específico, né, essa entrevista, a gente está buscando identificar de como é que a gente garante a sustentabilidade econômica, social e ambiental para a comunidade de Maceió após o incidente, tá, Vitor? Então, a gente não está pensando na perspectiva do que aconteceu, já diante do que está posto, diante do que já aconteceu, como é que a gente pensa agora no pós-incidente, no pós-desastre, né? Então, como é que a gente vai ter esse panorama? A Natália falou sobre ter presenciado, né? Eu, justamente no período mais crítico, eu estava em Salvador, mas em 2018 eu passei, eu fui morar em Salvador, morei 2 anos, mas no início de 2018 eu estava aqui, justamente um período bem crítico, né? Que no caso o Braskem estava dizendo que não tem nada a ver com o problema, mas que foi avaliado, né, e tudo. Mas eu acompanhei, sim, todo o desdobramento, né, do processo, mesmo à distância, e depois aqui, né? Porque eu moro ali perto do Macro, então é um caminho, né? Eu passo lá praticamente quase todos os dias, pela área do Pinheiro. Né? Pode ficar à vontade. E aí, Vitor, uma das perguntas que a gente gostaria de fazer, né, na sua opinião, né, qual deveria ser a meta principal, o objetivo estratégico dos stakeholders, no caso, as partes afetadas, para garantir essa sustentabilidade econômica para a comunidade de Maceió após o incidente? Como é que você visualiza? Qual é o objetivo principal que deveria ser atingido para beneficiar esses stakeholders? E aí, lembrando que os stakeholders podem ser os moradores, os empresários, né, todas as partes que estão ali envolvidas no incidente. Eu acho que inicialmente tem que... Eu não sei se existe, né? Porque eu não tento topar do mapeamento dessas pessoas. Né? Eu acho que a Braskem tem, porque essas pessoas elas entram com processos, né? de ressarcimento, se for empresa tem um tipo de bonificação ou de ressarcimento diferente, mas eu acho que primeiro tentar entender o prejuízo, né? O prejuízo potencial, o que essas pessoas geravam de receita, de renda, quantas pessoas empregavam naquele local e tentar fazer essa transferência de riqueza para outro local, né? E saber para onde elas foram também, como é que elas estão hoje, né? Porque eu acho que muitas pessoas, o que é possível é que deixaram de ser empresários, né? Talvez empresas foram extintas e não foram reabertas. Por exemplo, né? Aquele caldinho do Vieira, que era muito famoso ali, eu não sei onde ele está mais, por exemplo. Eu passava ali, via, era muito famoso. Aquele local ali é um local de intenso comércio, né? Porque é um local muito bem localizado, né? Então, eu acho que tem que existir sustentabilidade primeiro. O mapeamento que seja bem, eu acho que deve ter, mas eu não tenho conhecimento, né, por isso que eu estou sugerindo, com a Braskem, principalmente com os dados reais, para tentar ver a alocação desse pessoal, para onde eles foram, se esses comércios eles vingaram, ou se eles extinguiram mesmo o posto de trabalho junto à empresa de posto de trabalho, e tentar dar subsídio, né, para essas pessoas recomeçarem. Por exemplo, isenção de IPTU, para onde eles foram, tentar ver alguma forma de incentivos fiscais federais, ou a própria Braskem também ajudar com uma indenização que seja diferente da indenização para recomeçar a empresa, porque também não estou a par, Natália, de como foi essa indenização, né? Se foi uma indenização pregressa, né, daquilo que eles tinham, ou se tinha alguma coisa para eles se beneficiar daqui para frente, entendeu? Eles tocarem o negócio. Né? Então, eu acho que uma forma de tentar mitigar o prejuízo é isso, é um mapeamento e tentar fazer com que as pessoas elas ou tenham um apoio, por exemplo, ou também com o Sebrae tentar ver como é que está a sobrevivência das empresas, ajudar elas a verem como é que elas poderiam sobreviver daqui para frente, entendeu? No caso, qualificar os empresários e empreendedores. Né? Acho que o pensamento é mais ou menos por isso, pelo menos o que eu vejo. Né? Isso que você está afirmando, Vitor, só para deixar claro, é com relação aos empresários, né? Isso não em relação a todos os afetados, mas relacionado às empresas e aos empresários respectivos, né? Você acha que teria alguma forma de facilitar junto à Braskem esses dados? Porque a gente sabe que eles têm esses dados, né? Agora, fornecer já é outra coisa. Você conhece algum meio? Não, eu conheço, tem o governo municipal, no caso a prefeitura, ela está fazendo um projeto, e eu acho que a Natália sabe, que é o do Plano de Desenvolvimento Municipal. Não sei se você está sabendo,
Natália? O governo ele contratou um especialista para fazer o plano de desenvolvimento municipal. E o coordenador desse plano de desenvolvimento, ele foi um dos caras que fez um trabalho para a Braskem, na época. Então, eu acho que pode existir, eu posso falar com ele, tentar ver se ele tem como ver esses dados para a gente ter Porque eu acho que quem tem uma coisa muito mais real, ou talvez bem próxima da realidade, é a Braskem, que ela indenizou, no caso. Né? E quando ela indeniza pelo tipo, se é empresa ou não, se é pessoa física, né? Então, com certeza deve ter esses dados. Agora, eu não sei se eles podem passar. Mas aí eu queria ver contigo, né? Como é que você olha, né? Essa questão do que foi feito, né? Se você acha que já é o suficiente para as empresas, né? Porque a gente já sabe que teve a questão da pandemia também, que é muito complicado até a gente avaliar isso, né? A gente está com um trabalho de uma aluna nossa de dissertação que ela está justamente ponderando esses empresários lá do Pinheiro. E isso pode ter sido potencializado ainda mais com a pandemia. Então, como é que se avalia isso, né? Porque a gente tem o fator do Pinheiro, mas a gente também tem o fator da pandemia que pode ter provocado, intensificado esse fenômeno, né? Eu acho que, como você mesmo falou, a pandemia ela complicou muito, né, a questão de você ver se a empresa daria certo ou não e a sobrevivência das empresas, porque você complicou a vida dele, né? Porque a pandemia, empresas que continuaram no mesmo local, e locais bem localizados, tradicionais, que existiam há vários anos ou há décadas, sentiram o peso da pandemia, principalmente no setor de comércio e serviço. Por quê? Porque ficaram paralisadas, por exemplo, a parte de hotéis 100 dias. Né? Você parar 3 meses de trabalhar, você sabe que a receita do comércio é praticamente diária. Tanto é que tem briga para funcionar até nos feriados, porque a despesa é praticamente fixa, né? Que é de funcionários, água, luz e tudo. Você precisa trabalhar para ter uma receita diária, né? O comércio aqui em Alagoas, né? Pelos estudos que eu faço, tem uma movimentação diária de 60 milhões de reais. Né? Agora, o Pinheiro, exatamente, eu não sei, mas a gente na pesquisa deve ter, viu, Natália? Você viu, né? Qual foi o valor que foi enquanto foi a mensuração do prejuízo. Eu acho, na minha opinião, que tem que ser um atendimento continuado, né? Eu acho que teria que ter pelo menos uma carência aí. Agora, isso aí tem que ser estudado, uma carência. Eu acho que mais de 12 meses. Por quê? Porque a pandemia, ela complicou mais. A gente teve 2 anos de pandemia, talvez tem que esticar mais um tempo, né? Esse período, né? Tem como, talvez, mais 24 meses para ver como é que essas empresas estão, no acompanhamento. E eu acho também que você dá um curso pontual em 2020, 2021, eu acho que também não, deve ter sido, eu acho que tem que ser uma coisa continuada para fazer com que o cara aprenda a caminhar de novo, né? E até para você ter, como é que você ter o controle e ter a ciência de como é que a empresa está hoje. Porque, por exemplo, uma coisa que você pegar, por exemplo, uma criança e jogar no mundo, né? Não é assim, você tem que ter um acompanhamento, né? E você tem que ver como é que ela está, se está tendo retorno, se aquelas empresas, se realmente, porque na verdade o que tem que ter feito é se as ações da Braskem foram efetivas, né? Porque você fazer uma ação, você fazer um contrato você indenizar, fazer um contrato com o Sebrae e pronto, eu acho que não é por aí. Você tem que fazer, eu acho que tem que ser um projeto continuado. Acho que tem que ser um ter um monitoramento, né? Um monitoramento, acompanhamento dessas empresas em longo prazo para ver se elas de fato persistiram ou se abriu e fechou. Para ver se isso foi efetivo, porque talvez não seja. A gente não sabe se isso é a solução, né? Porque a solução para eles era continuar onde eles estavam, com o local que eles estavam, que era um lugar muito bem localizado, que eles não tiveram culpa nenhuma. Talvez esse tipo de ação, como eu falei, diminua, né, as perdas, mas a gente tem que saber, só sabe tendo um projeto de longo prazo aí, eu acho que de 36 meses, 24 meses no mínimo, para poder ter uma ideia mais robusta, né?